Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que vocês estiverem assistindo essa aula. Hoje nós temos a reação de transesterificação e polímeros de adição. É um bom estudo para vocês e qualquer coisa me procure, tá certo? Um beijo a todos, muitas saudades. Então, pessoal, da nossa aulinha, né, de orgânica que nós estávamos vindo numa sequência, faltou essa reação de transesterificação. Nós vimos reação de esterificação, que é uma reação que aparece absurdamente. Vimos reação de hidrólise ácida, hidrólise básica. Essa reação de transesterificação, há um tempo atrás, aparecia muito nos vestibulares. Por quê? Porque é a reação na produção do biodiesel. Com, né, a parada de investimento do governo em relação a esse tipo de combustível, os vestibulares acabaram parando também, né, de cobrar tanto, mas é uma reação que pode aparecer. Ah, mas transesterificação é só para a produção de biodiesel? Não. A ideia da reação pode ser para qualquer substância, mas a produção de biodiesel a gente utiliza fazendo essa reação. O biodiesel, ele é um éster, tá? E para a gente produzir o biodiesel, a origem é um óleo com um álcool. Esse álcool aqui, um álcool de cadeia pequena, então ou vai ser um álcool de um carbono só ou um álcool de 2 carbonos no máximo, tá? E qual é a ideia geral de uma reação de transesterificação? Você tem um éster, já vou falar desse tri, tá? Você tem um éster reagindo com um álcool. Você vai ter a produção de um outro éster, que eu chamei de éster 2, e vai ter a produção de um outro álcool. Então, éster mais álcool dá éster mais álcool, só que diferentes, tá? Um óleo é um triéster. Eu tenho 3 grupos éster. O metanol ou etanol é o álcool 1. Aí você vai ter a produção do monoéster, já vou dar o exemplo para vocês entenderem por que é mono, que aqui vai ser o nosso biodiesel, mais um outro álcool, tá? Então, aqui a gente tem a produção do biodiesel. Qual é o esquema geral? Tá? Não assustem com o tamanho das moléculas, hein, pessoal? Nós temos aqui um triéster, tá vendo? Ó a cara de um óleo ou de uma gordura. A diferença de um óleo e de uma gordura está nesse R aqui, tá? A cadeia é bem parecida, é um triéster, né? Lembra que eu brinco com vocês, eu falo cocô, cocô, cocô. São 3 cocô. É um óleo ou uma gordura. Esse R aqui, se tiver ligações duplas, se ele for insaturado, eu tenho um óleo. Desses 3 R's, se pelo menos 2 deles tiver insaturação, a gente caracteriza como um óleo. O que é uma insaturação? Ligação dupla entre carbonos, tá? De 3, pelo menos 2. Eu já vou mostrar a fórmula para vocês. Aqui eu tenho um álcool, um metanol, eu dei aqui como exemplo. E aí, esse é o meio básico, tá? Pode ser meio ácido também. Isso aqui não vai interessar para a gente. O que vocês precisam entender é que essa parte dos 3 carbonos aqui, ó, tá vendo? Vai pegar o OH do álcool. OH, 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 formando a glicerina ou glicerol, que é um álcool. E aí eu vou ter a quebra aqui, então vai quebrar aqui. Aí eu vou ter essa cadeia separada dessa, tá vendo? Eu tenho aqui o meu éster, que no caso é o meu biodiesel. São 3, porque eu tenho 3 daqui, tá? Aqui, por que a gente fala que é um triéster? Porque essa substância é uma só. Aqui eu tenho uma, duas, 3, é mono. Só tem aqui o éster em relação a uma cadeia só, tá? Elas são separadas. Peguei aqui o óleo, é o meu éster, o metanol é o meu álcool, formando um outro éster, que é o biodiesel, e um outro álcool, que no caso é a glicerina. Aqui eu peguei a cadeia para vocês verem de um óleo, ó, tá vendo? Você tem aqui o triéster, ó, 3 ésteres, e essa cadeia aqui, que é o R,
ela tem a ligação dupla, tá vendo? A ligação dupla, por isso que a gente caracteriza como sendo um óleo. Se a ligação fosse simples, aqui seria uma gordura que é sólida. Óleo, estado físico, é líquido, tá? Ah, mas sempre que tem uma reação de transesterificação, Arlese, tem que ser com óleo? Não. Poderia ser qualquer éster aqui, com qualquer álcool, dando um outro éster e produzindo um outro álcool. Eu também chamo de reação de transesterificação, tá? Mas para a produção do biodiesel, é esse tipo de reação que ocorre. Um esquema geral, então, tá? Uma outra maneira que às vezes pode aparecer. Eu tenho aqui o meu triéster, ó, que eu peguei uma figura simplificada do C-O-O, tá vendo? E inverti. Esse lado aqui, eu tinha colocado do outro lado, tá? Então, gente, vocês têm que conseguir interpretar. É um éster, triéster. É um óleo ou uma gordura. Aqui eu tenho um álcool, tá? Aqui eu produzi um outro éster e um outro álcool, a glicerina aqui, tá vendo? Então, o que que aconteceu? Essa parte da cadeia do R, tá? Então, no caso aqui, eu tenho esse éster, o biodiesel, e eu coloquei um 3 aqui na frente, tá? Essa cadeia aqui que tem um R é a que vai vir aqui para o biodiesel, que vai pegar esse R' aqui. Essa parte aqui, que vai vir para cá, vai pegar o OH do álcool. Tá vendo aqui, gente? Formando a glicerina, que é um álcool, tá? Então, aqui de novo eu coloquei a figura para vocês de um óleo que tem as ligações insaturadas, as duplas ligações aqui nessa cadeia, que é esse R aqui, tá? Então, da parte daquelas reações, faltava essa reação de transesterificação para a gente finalizar, tá? Então, agora a gente entra dentro da parte mesmo de polímeros. Então, o que que nós temos em relação a esse assunto? É um assunto que aparece muito nos vestibulares e eles querem que vocês saibam o básico. A gente não vê tudo de polímero, a gente vê a parte básica, tá? Então, a ideia de polímeros significa poli, vários, né? Várias partes, meros são partes. Então, você tem uma estrutura formada por várias partes. Então, você tem moléculas grandes, então são polímeros, são moléculas grandes, macromoléculas, formadas pela junção de moléculas pequenas, que seriam essas partes, que são chamadas de monômeros. Então, a gente tem vários monômeros, várias substâncias pequenas se juntando, formando uma estrutura grande, formando uma macromolécula, que seria um polímero. Essa é a ideia geral, tá? Os polímeros naturais que nós temos, amido, o monômero é glicose, vocês já viram isso em biologia, tá? Celulose também é um polímero natural, a gente chama de polissacarídeos, né? Amido e celulose são polissacarídeos. Polímeros, para um químico, a gente dá o nome de polímeros. Os monômeros utilizados seria, no caso, a glicose, tanto para o amido quanto para a celulose. A diferença é a maneira como essa glicose se liga, só que vocês não precisam saber disso. E temos também as proteínas, que também são polímeros naturais. São chamados de polipeptídeos, em que os monômeros são os aminoácidos. Eles vão se juntando, formando essa estrutura grande, né, que seria a proteína. Dentro desses polímeros, a ideia, tá? Várias estruturas pequenas se juntando, formando estruturas grandes. O que que eu posso ter, tá? Então, são termos que costumam aparecer. Quando você tem o mesmo monômero utilizado, a mesma substância utilizada na junção para formar essa macromolécula, eu tenho o nome de homopolímero, tá? Às vezes isso aparece. Então, homopolímero é quando você tem o polímero formado pelo mesmo monômero. Por exemplo, amido e celulose são homopolímeros. Por quê? Porque o monômero é glicose, só glicose. Mas nós temos polímeros que são formados por unidades diferentes, por moléculas diferentes, por monômeros diferentes. Essa é a ideia, tá?
Esse termo aqui aparece mais nos vestibulares, que são chamados de copolímeros. As proteínas são consideradas copolímeros. Por quê? Porque eu não tenho uma proteína formada apenas por um único tipo de aminoácido. São aminoácidos diferentes que vão se ligando, tá certo? Outra coisa também muito importante, tá? Para que um monômero possa ser utilizado na produção de um polímero, ele precisa ter condições de se ligar dos dois lados. Tá vendo aqui? Eu consigo fazer esse ligar desse lado e desse. Não importa se ele é homopolímero ou copolímero. Qualquer monômero, para poder formar qualquer polímero, precisa conseguir fazer ligação dos dois lados da cadeia. Daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Mas essa é a condição para que o monômero possa formar um polímero. Então, o primeiro tipo de polímero que a gente vai trabalhar é o polímero de adição, polímeros por adição. O nome do polímero é o nome da reação que dá origem a ele, tá? Então, vamos fazer um remember para a gente poder entender como que esse monômero se liga para formar um polímero desse tipo. Ele se liga através de uma reação de adição. Então, fazendo aí um remember, o que seria uma reação de adição? É quando eu tenho na cadeia carbônica ligação π. Essa ligação π aparece quando eu tenho dupla ou quando eu tenho tripla, tá? No caso dos polímeros, o que vai mais aparecer é em relação à dupla. Então, o meu composto, o meu monômero, tem que ter ligação π para ser quebrada. No caso de uma reação de adição, eu pegava esse composto e reagia com outro composto, né? Então, o nome é porque você adiciona no composto orgânico essa substância aqui. Eu chamei de XX, mas pode ser ClCl, HH, tem várias, né? Eu posso ter vários reagentes aqui, mas a ideia é a mesma. A ligação π vai ser quebrada, então, desse carbono aqui, a ligação π é quebrada. Aqui, a ligação também vai ser quebrada. Então, você vai ter um X entrando nesse carbono e um outro X entrando nesse outro carbono, tá? Nota, ó, vou voltar para vocês verem, né? A ideia aqui, que a gente tem esse carbono, na hora que eu quebro a ligação aqui, ele fica com 3 ligações, né? E aí você cria uma ligação para fazer com X e com Y. No caso aqui, o que eu tenho? 2 ligações π para quebrar. Não costuma aparecer polímeros de adição com tripla, tá? É mais com dupla. A estrutura do monômero. Eu estou analisando o tipo de monômero que eu posso usar para fazer um polímero de adição. A tripla, eu posso quebrar até 2 ligações, porque das 3 ligações aqui na tripla, 2 são ligações π. E aí eu vou ter, quebrando essas 2 ligações, esse carbono faz 2 ligações, esse carbono também, quebrando essas 2 ligações π, né? Só que o carbono faz 4 ligações, então você vai ter aqui, vai quebrar entre os átomos do X e do X, e cada X entra nesse carbono aqui para completar as ligações, tá? Então, o que aconteceu? Houve a quebra da ligação π. Essa é a ideia de uma reação de adição, tá? Agora, quando eu falo de um polímero, então vamos falar de um polímero. O meu monômero vai ter que ter essa ligação π para ser quebrada. Polímero de adição. Então, aqui eu tenho o meu monômero, tá? Que vou quebrar a ligação π. Quebrei. Nota que esse carbono vai ficar com 1, 2, 3 ligações, 1, 2, 3 ligações. Ah, Erleise, como que eu vou quebrar essa ligação π? No laboratório, a gente mexe com temperatura, usa catalisador, tá? O meio, como você vai quebrar essa ligação, não importa. O que você precisa saber é, um monômero, para formar um polímero de adição, precisa ter ligação π para ser quebrada. Na hora que quebra essa ligação, o que você tem? O monômero tem que ter a mesma base, dupla entre carbonos. O que está ligado aqui não importa. Vai ser o que vai estar ligado aqui, tá? Então, eu tenho XYZW, XYZW. Eu vou colocar vários compostos desse. O que vai acontecer? Vários compostos desse,
Esse carbono, 1, 2, 3, falta uma ligação para esse lado. Esse carbono, 1, 2, 3, falta uma ligação para esse lado. Então, aí ele vai se ligando vários desses. E aí a gente coloca uma representação de um colchete desse lado, outros colchetes desse lado, outro colchete. Aí, o que a gente tem? Várias estruturas dessa vão formar várias estruturas parecidas dessa, tá? Eu coloquei aqui uma repetição que os vestibulares não costumam utilizar, eles utilizam essa daqui que eu falei, tá? Então, ó, se eu pegar esse composto aqui, eu vou quebrar a dupla, a ligação π, então um vai ligar no outro, vai ligar no outro, vai ligar no outro, eu vou ter N desses. Então, eu não vou ficar copiando a mesma coisa. Eu copio só uma vez e coloco o N aqui. Tá vendo, gente? Essa é a ideia, tá? Então, é sempre assim. Polímero de adição, o monômero, que é esse, tem ligação π. Normalmente é dupla entre carbonos. Essa ligação π tem que ser entre carbonos, é a dupla que aparece. Você vai quebrar essa ligação π, quebrei, e o carbono que estava ligado à ligação que você quebrou, você vai ter um prolongamento desse lado, um prolongamento desse lado, porque vários vão se ligando. E não importa o que está ligado aqui. Na verdade, esses grupos que eu chamei de X, Y, Z, W é o que vai dar a diferença do tipo de polímero que você vai ter, tá? Que é o que a gente vai ver agora, certo, gente? Então, voltando no esquema, aqui eu peguei um dos polímeros de adição mais importante, que mais aparece, tá? Se o XYZW for tudo hidrogênio, é o etileno o nome desse composto. Essa é a nomenclatura usual. A nomenclatura dos polímeros, ela vem em cima da nomenclatura usual, tá? A oficial aqui é eteno, mas a gente não usa, a gente usa etileno. Quebrou a ligação π, tá vendo que aqui ficou ligação simples? Esse carbono liga desse lado, esse carbono liga desse lado. Vou ter várias estruturas dessas se ligando, que é o polietileno. Nomenclatura de polímero, gente, é só colocar o poli na frente. Então, olha, eu tenho várias aqui, eu fiz uma representação de uns hominhos, para vocês entenderem que eu vou precisar fazer ligação de cada monômero dos dois lados. Ligação desse lado e desse. Então, aqui são vários etilenos, estão vendo? Aí, na hora que eu quebrar a ligação π, é como se eles fossem dando as mãos aqui, tá? Aí eu vou ter a estrutura do meu polímero. E aí, dependendo da maneira como eles vão se ligando, da maneira, a quantidade que eu coloco aqui, eu tenho polietilenos diferentes. Eu tenho um polietileno chamado de polietileno de alta densidade, que é o material mais rígido. Então, por exemplo, frasco de sorvete, tá? A tampa, que é o material mais rígido, é polietileno de alta densidade. E nós temos o polietileno de baixa densidade. Sacolinha de supermercado, por exemplo, é polietileno de baixa densidade, é mais flexível. Tudo isso a gente muda na quantidade que eu vou estar ligando esses monômeros. Na quantidade, na maneira como eles vão se ligar, tá? Vocês não precisam saber a maneira. Vocês só precisam saber que eu posso ter polímeros diferentes, né? Dependendo da quantidade que eu estou ligando de monômeros, tá bom, gente? Então, aqui de novo ele, tá? O polietileno, então sacolinha de supermercado, esse plástico um pouquinho mais duro. A garrafa do refrigerante não é de polietileno, tá? Mas esse plástico aqui que envolve é. O monômero, então, é o etileno, o polímero chamado de polietileno. Tá vendo? Mesma coisa, quebrei a ligação π e fiz um prolongamento. Aqui é uma maneira também que pode aparecer e tem aqui um N. Várias estruturas do monômero, não sei quantas, vou chamar de N. Aqui um outro tipo, polipropileno. Faz esses tipos de cadeiras que tem é um plástico mais rígido, né? Essas cadeiras aqui também para tomar sol, para-choque de carro também é de polipropileno. O monômero é o propeno, ó, 1, 2, 3, tá?
que eu preciso ter num monômero que forma um polímero de adição dupla entre carbonos? Aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho um hidrogênio CH3. Lá no polietileno era tudo hidrogênio ligado. Aqui eu mudei, tirei um hidrogênio e pus um CH3, já mudei a estrutura do meu monômero, que vai formar o polímero. Mas, gente, olha, a ideia é a mesma. Você quebra a ligação π, a dupla da π, faz a ideia de prolongar de um lado, prolongar de outro, coloca entre parênteses e um N aqui, tá? Aí você tem a formação de um outro polímero, só mudando do hidrogênio para o CH3. Tá? O nome aqui, nós temos o propeno. Propileno é o nome usual. O nome do polímero é só colocar o poli na frente, tá? Outro tipo de polímero é aquele que a gente envolve, aqueles filmes plásticos que a gente envolve alimento, é formado pela mesma estrutura do tubo de cano, gente, de PVC. Nossa, Arleise, mas a gente tem material totalmente diferente. Sim, que é o que eu tinha falado para vocês, vai depender da quantidade que eu estiver ligando, são adicionadas outras substâncias juntos para poder ter um outro tipo de material, tá? Mas a ideia do polímero é a mesma. No caso do PVC, o nome é do polímero, cloreto de vinila. Cloreto, esse daqui é o nome vinil, esse é o nome usual. Cloreto de vinila. Para dar o nome do polímero, é só colocar o poli. Olha o que mudou. Tirou o CH3 lá do polipropileno, ou tirou o hidrogênio lá do etileno, pôs um cloro. Já mudei completamente a estrutura do meu polímero. Mas a ideia do monômero é a mesma. Dupla entre carbonos. Tá? É isso que precisa ficar de base. Polímeros de adição, o monômero tem ligação dupla entre carbonos. E a cadeia polimérica aqui, ó, vai ter só carbono, carbono, carbono. O que vai mudar de um polímero para o outro é o que está ligado nesse carbono. Um outro tipo de polímero, estou dando os polímeros que mais aparecem, tá, gente? Não tem tanto uma necessidade de decorá-los, né? Polietileno, sim, porque esse é o que mais cai. Mas, assim, é interessante que vocês, né, tenham essa ideia da estrutura do monômero. Um outro polímero de adição é o que a gente usa para a produção de isopor, mas também copos descartáveis, quando é material mais rígido, também é formado por esse tipo de polímero, o poliestireno, em que o seu monômero é esse aqui. Olha a dupla, que dupla, né, gente? A dupla entre carbonos, tá vendo? O que mudou aqui foi que apareceu esse anel aromático aqui. O nome desse composto aqui, nome oficial é vinilbenzeno. Nome usual é estireno. Quebrou a ligação π, tá aqui, quebrei, fez a ligação desse lado, fiz a ligação desse, coloquei um N aqui, esse é o meu polímero, tá? O isopor, gente, a gente fala que é um poliestireno expandido. O que significa isso? Poliestireno expandido. Na produção do polímero, quando eu quero produzir isopor, eles colocam uma outra substância que, quando é aquecido o monômero, então eu quero produzir isopor, tá? Eu coloco o estireno junto com uma outra substância e, quando eu aqueço para a produção do meu polímero, essa outra substância se transforma em gás. E aí, ao se transformar em gás, ela sai, dando esse aspecto do isopor de ser todo furadinho, né? É a mesma ideia do crescimento do pão quando a gente usa um fermento. Quando a gente usa um fermento, eu tenho uma substância que reage formando gás que vai sair da massa. Dá esse aspecto da massa do pão furadinho. No isopor, a ideia é muito parecida. Você tem essa substância e é adicionada uma outra substância. Essa outra substância, no aquecimento, vira gás. E ao sair, ela dá esse aspecto do isopor, né, de ser todo furadinho, tá? Por isso que eles falam que é expandido, expandido com um gás. O gás expande, tá? E aí ele sai, e por isso que fica com esse aspecto furadinho.
Um outro tipo de polímero de adição que aparece muito tem um nome comercial de Teflon, né? Marca registrada que ele fala, que é um polímero utilizado aí principalmente em panelas por ser antiaderente, né? A gente fala que tem um baixo coeficiente de atrito. Olha que nome chique. O que a gente vai ter no monômero para formar o Teflon? Átomos de flúor ligado no átomo de carbono. Olha só, gente, isso faz com que você tenha um polímero com comportamento totalmente diferente do que a gente está vendo, né? É o tetrafluoretileno ou tetrafluoreteno, também pode ter o nome oficial. E aí é só colocar um poli na frente, né? Que é a marca registrada de Teflon. Você quebra a ligação pi, ligação de um lado, ligação do outro. A ideia é sempre a mesma de polímero de adição, né? Tetrafluoreteno seria um outro nome. Mais um, gente, o que faz a goma de mascar, chicletes, chamado de PVA, poliacetato de vinila. Dupla entre carbonos. Vocês não vão me olhar essa dupla porque ela não está entre carbonos. A que vai ser polimerizável é essa aqui. Vai quebrar a ligação pi, quebrou, prolonga desse lado, prolonga desse lado. O resto você copia igual, igualzinho, tá? Então, a diferença na estrutura de cada polímero é o que está ligado nos carbonos, né? São os grupos que estão ligados no carbono que tem a dupla entre carbonos. Bom, agora, então finalizamos os polímeros de adição, os comuns, tá? Agora a gente vai entrar dentro de um tipo de polímero de adição que tenha uma capacidade de elasticidade, que seria as borrachas que nós temos, tá? Esses polímeros com essa capacidade de elasticidade são chamados de elastômero, que nada mais é do exemplo que a gente fala no dia a dia, que são as borrachas. Qual é a estrutura, tá? O químico percebeu que o monômero utilizado na produção das borrachas, dos elastômeros, é um monômero um pouco diferente, tá? A gente vai ter o monômero formando o polímero, que seria a borracha. Esse monômero, ele tem sempre 4 átomos de carbono, tá? Para ser elastômeros, hein, gente? Acompanhando direitinho. E duplas alternadas, dupla simples e dupla. Esse seria o meu monômero. A diferença de uma borracha para outra é o que está ligado nesses dois carbonos do meio. Aqui você vai ter hidrogênio, 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 hidrogênio. O que vai fazer a diferença de uma borracha para outra é o que a gente liga nesses carbonos aqui do meio. Sempre o monômero para formar uma borracha tem que ter 4 átomos de carbono com duplas alternadas. O que o químico percebeu? Ah, Erlese, não vai quebrar as duas ligações pis? Não. O que eles perceberam é que quando a gente tem essas duplas alternadas, os elétrons das duplas conseguem saltar. Então, gente, esse elétron aqui pula aqui para o meio, esse elétron aqui pula aqui para o meio. Quando eles se encontram, ele forma uma dupla aqui no meio. Esse outro elétron aqui da ligação dupla fica com esse carbono, que vai fazer a ligação desse lado, e o outro elétron aqui dessa dupla vai ficar com esse carbono, que vai fazer a ligação desse lado. Estão vendo a condição? O monômero precisa ter condições para fazer a ligação dos dois lados. E a condição ocorre dessa maneira, tá? Sempre para um elastômero é assim. O monômero tem essa característica. Ah, mas não vai quebrar a ligação π do jeito que quebrou a outra? Não. O químico demorou para entender como que é feita a borracha natural e aí, assim, ter a produção das borrachas sintéticas. Porque ele não entendia direito como que o polímero era formado, como era a estrutura do monômero, tá? Então, a gente tem um monômero com 4 carbonos, com duplas alternadas, são chamadas de duplas conjugadas. Por que duplas alternadas? Porque elas conseguem se movimentar, os elétrons conseguem se movimentar. O elétron daqui salta para esse carbono aqui no meio, esse outro elétron dessa dupla para esse aqui no meio, formando uma dupla no centro.
E aí, esse elétron aqui eu vou conseguir fazer a ligação desse lado, esse elétron aqui eu vou conseguir fazer a ligação desse lado, tendo a estrutura do meu polímero. Olha aqui um exemplo. Esse daqui é o monômero da minha borracha natural. A borracha natural tem o nome usual de isopreno, tá? Duplas alternadas. Essa ligação, esse é um monômero. O elétron vem para o meio, o outro elétron vem para o meio. Veio aqui no meio, tá vendo? O resto você copia igual. E os carbonos da ponta, você vai prolongar uma ligação desse lado, vai prolongar uma ligação daquele lado. Aí eu tenho a estrutura do meu polímero, do meu elastômero, tá? Borracha natural. Temos outros tipos, tá? Aqui de novo a mesma borracha. Temos borracha sintética que eu já vou mostrar já. Aqui já fiz a estrutura, né? Ó, meu monômero, saltou as ligações. Então, o nome oficial do isopreno, da borracha natural, é buta, de 4 átomos de carbono, ou simplesmente buti, tá? Aqui eu tenho um metil no carbono 2, que eu esqueci de colocar aqui, né, gente? Então, a gente tem 2-metil, buta 1,3 dieno, tá? Esqueci do metil, gente. Vai vir a dupla aqui para o meio, olha aqui, tá vendo? Saltou um elétron aqui, saltou um elétron aqui, formou uma dupla. Esse carbono da ponta se liga para esse lado, esse carbono da ponta se liga para esse lado. E aí a gente tem a estrutura do N, tá? Que é a borrachinha lá da seringueira. Um outro tipo de elastômero, um sintético agora, é chamado de neopreno, não sei se vocês já ouviram falar, é aquele que faz roupa de mergulho, né? Ele é excelente porque ele impede a troca de calor. Então, se você tiver um mergulho numa região em que a água é muito fria, né, você consegue, né, mergulhar sem problemas. O monômero, ó a cara do meu número, 4 carbonos com duplas alternadas. Ao invés do CH3 que a gente tinha aqui na borracha natural, eles trocaram e colocaram um cloro. Olha como mudou completamente a estrutura, né? Você tem um outro tipo de polímero, de elastômero, né? Tem uma elasticidade. Mas a ideia da formação do polímero, gente, é a mesma. A ligação dupla vem para cá, pula, né? Um elétron para cá, outro elétron para cá, formando uma dupla no meio. O elétron que fica nesse carbono faz a ligação desse lado, o elétron que fica nesse carbono faz a ligação desse lado. Essa é a ideia. Formei o meu polímero. Nome do monômero aqui. Cloropreno é o nome usual. 2-cloro, but de 4 carbonos, 1,3 dieno. No agora de pouco, na borracha natural, eu esqueci do metil, né, gente? Era 2-metil. Eu coloquei um buta, eu coloquei um A aqui. Pode aparecer um A ou não, tá? Os dois vão estar corretos, tá certo? Opa! Mais um tipo de elastômero, agora aquele que é usado na produção do pneu. Pneu, na verdade, não é somente esse monômero que é utilizado. Eles utilizam esse como base junto com outros, tá? Monômeros. Mas a base de qualquer tipo de pneu é ter esse monômero pelo menos. Pode ter outros junto, tá, gente? Que seria 4 carbonos, que a gente já sabe que o monômero, para formar um elastômero, tem 4 carbonos com as duplas alternadas. Esse é o buta 1,3 dieno, né? Aqui na borracha natural tinha um CH3 aqui ligado, né? Tinha um metil. Eles vão mudando a estrutura. Só que a ideia é a mesma. Vai saltar a ligação para o meio. Um elétron daqui vem para cá, um elétron daqui vem para cá, formou a dupla no meio. Esse carbono ficou com esse outro elétron, faz ligação desse lado e igual do lado de cá. E aí a gente tem essa estrutura aqui, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos os pneus chamados de borracha vulcanizada. O pneu é vulcanizado. Por que acontece isso? Normalmente as borrachas, quando o dia está muito quente, borracha natural, né? Ou mesmo essa borracha que a gente faz o pneu,
ela fica meio mole. E quando o dia está frio, ela fica meio quebradiça, as borrachas, de uma maneira geral. Então, eles adicionam, principalmente na produção do pneu, enxofre, que vai fazer com que melhore a resistência dessa borracha. Esse processo é chamado de vulcanização. Eles adicionam enxofre, então aqui, olha, a gente tem as cadeias poliméricas. Vocês não vão ter que decorar isso aqui, só a ideia, tá? Você tem aqui uma cadeia polimérica, que seria a formação de vários desses, junto com outros, tá? Não importa. Então, uma cadeia polimérica, outra cadeia polimérica, são várias, né? Quando você adiciona o enxofre se liga entre as cadeias poliméricas através de ligação covalente, tá? E essa ligação covalente aqui do enxofre melhora a resistência do pneu. Quem descobriu isso foi o Goodyear. E o nome desse processo é vulcanização. Então, o que vocês precisam saber para os vestibulares? Vulcanização é a adição de enxofre. Para que serve? Para melhorar a resistência da borracha, para melhorar a resistência dos pneus, tá? Você vai ter as ligações entre as cadeias poliméricas e isso melhora a resistência. E agora, para a gente quase finalizar, alguns termos que costumam aparecer, tá? Existem polímeros que são recicláveis e existem polímeros que não são. O que seria um polímero reciclável? Reciclável, né? Eu consigo pegar esse polímero, esse plástico, vou chamar de uma maneira geral de plástico, tá? Ao aquecer, ele não reage. Ele vai se transformar de sólido para líquido. E aí, depois, eu moldo ele novamente e resfrio. Aí, ele volta de líquido a ser sólido. E aí, eu consigo reciclar esse meu polímero. Ele é chamado de termoplástico, que são os polímeros recicláveis. Por que eu consigo fazer isso? Por que eu consigo aquecer o polímero, que é sólido, transformar ele em líquido, e depois eu volto normalmente para sólido? Porque entre as cadeias poliméricas, eu tenho apenas as atrações entre as moléculas, que são atrações mais fracas. Então, na hora que eu aqueço, essas cadeias deslizam umas sobre as outras. E aí eu consigo passar o meu polímero do estado sólido para o líquido, e na hora que eu resfrio, ele volta a endurecer. Então, aí eu consigo moldar. Nesse processo, não ocorre reação química. É só mudança de estado, de sólido para líquido, quando eu aqueço, e depois, na hora que eu moldo novamente, de líquido para sólido. E eu consigo identificar esse tipo de polímero porque ele tem um númerozinho na embalagem. Se você procurar, você vai achar. Tá? Quando os polímeros são recicláveis, existe um número dentro de um triângulo. Esse número é o tipo de polímero que você tem. Não significa quantas vezes ele já foi reciclado, tá, gente? É o tipo. Então, por exemplo, ó, o 1 é o PET, que é o que a gente faz embalagem para refrigerante, tá? Principalmente. O PET não é um polímero de adição. A gente vai ver numa próxima aula, que é um polímero de condensação. Eu vou dar o exemplo dele. O 2 é o polietileno de alta densidade. O 3 é o policloreto de vinila, o PVC, que é o filme de embalagem de plástico, cano de encanamento, né, de plástico. Polietileno de baixa densidade. Esse aqui é sacolinha de supermercado. Tá? Eu vou dar daqui a pouquinho algumas imagens para vocês. Polipropileno, que é aquele que faz para-choque de carro, mas também faz cadeira mais rígida. Poliestireno, que é aquele que faz embalagens descartáveis, mas também isopor, se for expandido. E os 7 são outros tipos, tá? Eles trituram para poder aquecer, passar para o estado físico líquido e depois resfriar, tá? O ideal seria que esses númerozinhos aqui fossem visíveis, né? Para que na hora lá da separação na reciclagem fosse mais fácil para reciclar. O problema é que você não tem, nem com lupa você acha esse númerozinho, tá? Então aqui, ó, eu coloquei alguns materiais. O 1, que é o PET, tá? Que é um polímero de condensação, não é de adição, a gente vai ver. É a embalagem de refrigerante.
O polipropileno, PP, também a gente tem tubo de caneta e seringa, a embalagem é PP, que é o número 5. O poliestireno, que é o número 6, pode ser tanto feito copo descartável quanto isopor. Isopor é expandido, né, que eu comentei com vocês. Polietileno de baixa densidade, que é o 4, esse aqui, sacolinha, esses sacos que embala alimentos ou sacolinha de supermercado, que é mais maleável. Polietileno de alta densidade, que é o 2, é esse daqui, ó, as embalagens mais rígidas, alta densidade, tá? Que é a maneira como se liga faz você ter estruturas diferentes. E o PVC, que é o policloreto de vinila, tanto tubo, né, cano de PVC, quanto mangueiras, aquele filme plástico de alimentos. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Todos esses eu consigo reciclar. Por quê? Porque quando eu aqueço, ele passa do sólido para o líquido sem reagir. E quando eu resfrio, ele volta a ser sólido, aí eu consigo moldar novamente. Agora, temos os polímeros que eu não consigo reciclar, que são chamados de termofixos, os polímeros não recicláveis. Por que que eu não consigo? Porque são polímeros que entre as cadeias poliméricas ocorrem ligações fortes, ligação covalente. Os termoplásticos, entre as cadeias poliméricas, ocorrem ligações fracas, ligações entre as moléculas. Aqui eu tenho ligação covalente. Aí o que que acontece? Quando eu aqueço, ele reage. Eu não consigo fazer ele passar do sólido para o líquido sem reagir. Eles não conseguem deslizar. Se eu continuo o aquecimento, eles acabam reagindo, formando outras substâncias, por isso eu não consigo reciclar. Dois exemplos importantes aqui, não são só esses dois, mas esses dois são os mais importantes. É o material que a gente usa para fazer cabo de panela, que é chamado de baquelite, também bola de bilhar, e o pneu, que é a borracha vulcanizada. Né? O que que acontece aqui? Na borracha vulcanizada, que eu já mostrei para vocês, na hora que é adicionado o enxofre para melhorar a resistência da borracha, elas se ligam entre as cadeias poliméricas através de ligações covalentes. Isso vai fazer com que eu não consiga reciclar um pneu. Não conseguir reciclar, eu posso reaproveitar, que é o que o pessoal está fazendo hoje em dia. Eles trituram um pneu, misturam com outras substâncias para a produção de asfalto, tá? Então, a ideia não significa que se eu não consigo reciclar, eu jogo fora, tá? Eu consigo fazer outros materiais. Eles têm usado para fazer sapatos, botas, né, com borracha vulcanizada. Eles trituram, misturam com outras substâncias para a produção de novos materiais. Gente, antigamente o pessoal jogava no lixo o pneu dentro de rio, né? A gente entrava em São Paulo, que tinha de pneu assim na borda do Tietê que o pessoal ficava tirando, tá? Hoje já é possível pensar em um reaproveitamento que acaba beneficiando muito o meio ambiente. Então, o nome desse processo é vulcanização. Melhora a resistência da borracha, mas faz com que eu não consiga reciclar, tá? O baquelite, vocês não vão ter que ficar decorando os monômeros. Eu coloquei eles aqui para vocês entenderem a estrutura. Os monômeros para formar o baquelite, que é principalmente cabo de panela, ele se liga de tal maneira que eu tenho ligações nas cadeias poliméricas covalentes entre elas. Então, ó, aqui é uma cadeia polimérica. Aqui é outra cadeia. Entre elas tem ligação covalente, tá vendo? Eu peguei uma outra estrutura para vocês verem, ó, eu tenho várias ligações entre as cadeias. Aqui cadeia polimérica, aqui é outra. As ligações, estou tendo ligações entre as cadeias, aqui é outra, ó, ligação covalente. Aí eu coloquei aqui bolinha de bilhar, que é feito desse material, mas cabo de panela também, tá? Então, para finalizar, termoplásticos, polímeros que são recicláveis, eu consigo aquecer, transformar em líquido, ao resfriar, volta a ser sólido, eu consigo moldar. Isso ocorre porque entre as cadeias poliméricas só ocorre atração entre moléculas, não tem ligação covalente. Termofixos, há ligação covalente entre as cadeias poliméricas. Não consigo reciclar, por quê? Quando eu aqueço, essas substâncias reagem. Eu não consigo passar do sólido para o líquido porque elas não conseguem deslizar devido a essas ligações covalentes aqui entre elas, tá certo?
Aqui eu peguei alguns exercícios rapidinho, tá? Da FUVEST, da VUNESP e da Unicamp. Qual das moléculas representadas a seguir tem estrutura adequada à polimerização, formando macromoléculas? A única que tem ligação dupla entre carbonos é essa aqui. Tá vendo que nenhuma tem? Então, apenas a D eu tenho a ligação π aqui para ser quebrada, tá? Da VUNESP. Me deu 4 estruturas e perguntou qual delas pode ser usada para polimerização, né? Formar um polímero. Tenho que ter dupla entre carbonos, não aqui, tá? Aqui tem também, aqui não tem, aqui tem. Então, a 1, a 2 e a 4 são estruturas que eu consigo polimerizar. Quebrando essa ligação π, eu consigo formar um polímero. Tá vendo como é fácil, gente? E peguei um da Unicamp de segunda fase. A Unicamp me deu uma estrutura, a Unicamp sempre faz isso, ela te dá algo para você analisar. E aí, então, eu tenho aqui uma dupla que foi quebrada. E aí, dos compostos orgânicos a seguir, qual deles poderia polimerizar-se numa reação semelhante? Faça a equação correspondente e dê o nome do polímero formado. Para ter uma reação semelhante, o monômero, que é esse aqui, tem que ter ligação dupla entre carbonos. Somente esse, ó. Esse não tem dupla, esse não tem dupla, esse também não, tá? Então, apenas esse pode ser usado, que é o propileno. Você vai pegar ele, vai quebrar a ligação π, quebrei, tá vendo? Então, você copia CH, faz o prolongamento de um lado, CH2 faz o prolongamento do outro lado e coloca um N. O resto copia igual. O nome do polímero é só colocar o poli na frente do nome. Propileno, polipropileno, tá? E, às vezes, pode ser que apareça, tá, gente? Por isso que eu coloquei aí no finalzinho dos slides. Hoje, nós temos vários materiais que são produzidos nos laboratórios e um deles, com uma aplicação muito importante, são os polímeros que conseguem conduzir corrente elétrica. Tá? Porque nós temos os metais que conseguem conduzir corrente elétrica, mas hoje eles produzem polímeros que conseguem também conduzir corrente elétrica. Essa condução de corrente elétrica ocorre quando no polímero, aqui é a cadeia polimérica, existem duplas conjugadas, que são duplas alternadas. Então, ó, nota que eu tenho dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, tá vendo? Esse aqui é o meu polímero. Então, essa estrutura de polímero eu sei que consegue conduzir corrente elétrica. Aqui eu peguei uma outra estrutura de polímero, tá? Ó, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Tá vendo as duplas alternadas? Essa condição faz com que ele consiga conduzir corrente elétrica, né? Faltou um Nzinho aqui, tá? Esses plásticos que conduzem a corrente elétrica rendeu o prêmio Nobel em 2000 a 3 cientistas. E graças a essas descobertas, eles estão sendo utilizados, né, principalmente componentes e dispositivos eletrônicos, né, matérias-primas para isso. Tá certo? Não somente nisso, mas também, né, inicialmente, o estudo foi para a utilização de aparelhos e dispositivos eletrônicos. Tá certo, pessoal? Então, um beijo enorme, bom estudo, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar. Beijão, pessoal.